Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. E antes da gente entrar de fato naquilo que foi programado para a noite de hoje, eu gostaria de complementar uma fala do nosso irmão que brilhantemente dirigiu aqui o início das atividades da noite, quando ele disse assim que a doutrina espírita, né, não vem para nos livrar das dificuldades, né? E assim, se tem uma coisa que o exercício, que o estudo da doutrina espírita vai te dando a certeza com o decorrer do tempo, é que de fato ela não vai te livrar das dificuldades. Ela é sim a doutrina da felicidade, mas não é porque você terá menos problemas. Isso se dá pela forma como nós vamos passar a enxergar as dificuldades, os percalços, as resistências, porque fato é, meus irmãos, que todas as vezes que a gente se propõe a trilhar um caminho reto, a gente vai encontrar resistência. E dentro da nossa fé, no âmbito religioso, não será diferente. Então, se a gente se predispõe a professar a nossa fé, frequentar, seja lá uma igreja, um centro espírita, algum outro templo, haverão sempre aqueles que não estarão satisfeitos com a nossa mudança, tanto interior quanto exterior. Vocês conseguem mentalizar aquela situação de quando você tem um projeto novo, você quer fazer uma mudança na sua vida, seja lá uma roupa, mudar um pouco o estilo, como você se apresenta perante as pessoas, muitas vezes não é por mal, mas o desânimo vem de quem mais está perto. Muitas vezes dentro de casa mesmo a gente já ouve aquele primeiro comentário: nossa, vai aonde com essa roupa? Para que isso aí tudo? Não é por mal. Não se coloquem no centro das questões que são de outras pessoas, de outros espíritos. O problema está fora. A gente não precisa se doer tanto, se posicionar no centro do universo. E é sobre se posicionar no centro do universo que diz o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Só contextualizando, a gente vem fazendo um trabalho mensal, né? Nós estamos no 3º mês. Cada mês o nosso encontro ele tem um tema, sempre um capítulo de forma sistemática do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 a gente falou sobre não vim destruir a lei. Basicamente a ideia central do capítulo 1 é: não encontrarás na doutrina espírita, em nenhuma obra espírita kardecista, nada que vá contra aquilo que Jesus nos ensinou. Talvez a gente encontre informações complementares, mas nunca antagônicas. No capítulo 2, a gente aprendeu que meu reino não é deste mundo, cuja ideia central é que as lições que Jesus veio para nos passar não são atinentes ao mundo material, são palavras para a vida eterna. São lições que elas não perecem com o tempo. Então a gente não viu Jesus na sua trajetória aqui na Terra se envolver em assuntos políticos, econômicos, de organização social. Jesus não metia o bedelho dele em coisas que ele sabia que eram temporárias. As lições eram eternas, eram para a vida eterna, eram para tratar da saúde do nosso espírito, do desenvolvimento da nossa consciência espiritual. E no capítulo 3, o tema a ser tratado é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Por que eu falei que é sobre se colocar como centro do universo, né? Fazendo um gancho sobre a introdução que foi feita. A gente, sem querer, a gente se coloca um pouco no centro do universo. Qual é para vocês a importância da nossa própria existência perante a grandeza do universo como um todo? Vamos assistir um vídeo, vai ser bem rapidinho, só para que a gente possa expandir um pouco a nossa mente, para entrar com tudo no que o capítulo 3 tem para compartilhar com a gente. Vamos ver se a gente consegue aqui sem maiores dificuldades.
Vou apagar aqui momentaneamente. Esse é um vídeo que ilustra o movimento do nosso sistema planetário, o sistema solar, onde os planetas do sistema solar orbitam em torno do Sol, sendo que o Sol é apenas uma estrela que representa o seu sistema próprio em um enorme, indescritivelmente grande conglomerado de estrelas que forma a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Aí a gente pensa assim, nossa, a Via Láctea é muito grande. Sim, ela é muito grande. Quase que não dá para imaginar. Porém, o que se tem de alcance da ciência hoje é que existem no universo mais galáxias do que grãos de areia na Terra. Eu vou repetir, porque vocês não entenderam errado. Existem no universo mais galáxias do tamanho da Via Láctea do que grãos de areia na face da Terra. Pois bem, o vídeo já cumpriu o seu objetivo e a gente vai dar seguimento ao nosso encontro de hoje, que afirma categoricamente que, de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, ensinamentos esses que foram concatenados, organizados e editados por Allan Kardec, lá em 867 até 70 e alguma coisa, quando Jesus afirmou, como está descrito nessa passagem que começa o capítulo, vou ler a passagem junto com vocês, que a gente nivele, tá? São João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. Que o vosso coração não se perturbe. Creia em Deus, creia também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou agora para preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenham preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei a mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Os Espíritos nos ensinam, através do capítulo 3, que quando Jesus se referia a essas muitas moradas na casa de meu Pai, eles estavam se referindo ao fato de que, nessa imensidão criada por Deus, que é o universo, existem vários mundos. Vários mundos. Como assim vários mundos? Há vários planetas? Não, porque existem vários planetas, isso é óbvio, isso aí a ciência já é capaz de provar. O que é mundo para mim? O que é mundo para uma outra pessoa? Vocês concordam que ao passo que alguém que já transcendeu a sua habitação aqui na Terra, um astronauta, vamos falar daquilo que a nossa mente tem condição de entender primeiro. Um astronauta que já esteve na Lua, ou que já esteve em Marte, o mundo dele, a concepção de mundo dele é diferente da nossa, porque ele já orbitou em locais diferentes que são mais do que somente a Terra. Então, quando os Espíritos nos ensinam que existem vários mundos habitados, o que isso quer dizer? Vários lugares do universo são também presenciados por inteligências. Ah, mas iguais a nossa? Não necessariamente iguais a nossa. Existem lugares que são mais atrasados
do que a nossa inteligência, a nossa forma de manifestar inteligência, e tem lugares que são muito, mas muito mais avançados do que essa forma inteligente que a gente consegue reconhecer. É claro, é natural que a gente tenha mais facilidade em aceitar que tenha mais gente para trás. É mais fácil, é natural, isso é do nosso ego. Até porque a gente já viveu, nós temos registros pré-históricos aqui na Terra de homens que eram extremamente primitivos e atrasados, aqui nesse mesmo planeta. Ou seja, esse planeta que a gente habita já serviu de escola para espíritos que naquela época, há milhões de anos atrás, estavam em um estágio de sua jornada evolutiva espiritual em que basicamente eles eram tomados pelo instinto. Não se falava em sentimento, emoção, moral, contexto social, organização. Não tinha isso. Quando a gente fala dos primeiros homens, né, a gente está falando de seres que tinham um comportamento quase que 100% animalesco. Não tem como esses espíritos frequentarem a mesma série na escola divina. É aí que se dá a divisão, a classificação entre os diferentes mundos que existem no universo. Existem planetas que servem de morada para espíritos que, assim como nós, vivem um mundo de provas e expiações. Existem planetas que servem de morada para um mundo que é de regeneração. Existem planetas que servem de morada para um mundo feliz. E a gente vai passar por todas essas classificações de acordo com o que o capítulo nos ensinaria, se a gente estivesse aqui fazendo apenas uma leitura sistemática. Permitam-me abrir aqui o meu material como base para poder seguir o roteiro preparado para esse encontro de hoje. Como eu havia dito, a capacidade de expansão mental de cada ser é que vai definir aquilo que ele consegue compreender. Me acompanhem quando a gente fala, inclusive assim, num processo obsessivo, normalmente o processo obsessivo ele tem como origem uma ideia fixa. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por alguma dificuldade, ou alguém que a gente conhece, está com uma ideação negativa, normalmente é porque todo o universo daquela pessoa está concentrado em um único ponto, e normalmente esse ponto é um problema. Quando a gente faz desse problema o nosso mundo, o nosso universo, ele se torna tudo o que existe na nossa vida, e a nossa existência perde o sentido. Isso é o oposto, o completo oposto de expandir a nossa consciência. Expandir a nossa consciência é um movimento de entender que nós somos um agente igualmente importante em um sistema muito complexo, mas que não somos o protagonista desse sistema. Somos apenas mais um, que esse nosso problema é apenas mais um problema. Que será sanado. Se não for sanado por uma solução nossa, será sanado por algo que sana todos os problemas, chamado o tempo. Ao passo que a gente consegue abrir a nossa consciência, a gente começa a estar pronto para enxergar as coisas de uma forma diferente. E é assim que, dia após dia, encarnação após encarnação, a gente vai tendo acesso a mais conhecimento, a gente vai estando mais prontos para aceitar novas ideias. E a gente ainda se encontra tão resistentes a ideias que ainda são próximas de nós, que ainda são basilares da nossa organização social, que realmente não faria sentido a gente está tendo acesso a informações que nem dizem respeito ao nosso próprio planeta. Por isso que a matéria ela é organizada para vibrar
em frequências que são tão diferentes entre si, que esses sentidos que o corpo humano, material e falho, que é esse corpo que a gente mora nele, que o nosso espírito usa para se manifestar enquanto encarnados, os sentidos da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, não conseguem perceber. Então, quando eu falo assim, existe sim outras formas de manifestação em outros mundos, em outros planetas, em outros locais do universo. Eu não estou dizendo que a gente precisa montar num foguete e sair por aí desbravando o universo, que a gente vai encontrar vida como a nossa lá. Não é isso. Talvez essas expedições não deem nada nunca, porque se trata de um processo de adaptação de frequência. Adaptar a nossa própria existência para estar prontos para viver em uma outra sala de aula. Adianta você pegar o aluno da terceira série, colocar ele lá na sala do 8º ano e deixar ele uma manhã inteira lá? Ele não vai entender nada, nada, nem a forma como a professora chega e se apresenta, tudo é diferente. Tudo é diferente. Ele não está pronto para entender aquele arranjo. É algo parecido, didaticamente falando. Quanto menos desenvolvido, mais físico. Quanto mais desenvolvido, menos material, mais depurado é o mundo, é o planeta, é tudo em volta daquele ambiente. Basta que a gente pense que, por exemplo, aqui na Terra, né, nós vivemos em um planeta ainda em que o bem e o mal, eles coexistem. Somos um planeta de provas e expiações. A gente vai encontrar, às vezes, aqui, manifestações de uma maldade que ela é tão assustadora que, se a nossa visão for limitada, a gente perde a crença no ser humano. Se a gente não estiver pronto para entender que, vou dar um exemplo de uma cidade. Peguem lá a cidade de São Paulo. Se você for próximo à estação da Sé, ali na praça, o que você vai ver hoje é uma das maiores crises sociais da América Latina. Centenas, talvez milhares de pessoas vivendo em situação de mendicância, sem ter onde morar, no abuso de substâncias, utilizando droga ali ao céu aberto, a famosa Cracolândia do centro de São Paulo. Se você for olhar para São Paulo só para aquilo ali, você vai falar assim, nossa, São Paulo não presta. Mas se você é alguém que sabe que São Paulo tem bairros super agradáveis de se morar, com lindas casas, lindos prédios, lindos condomínios, onde as pessoas levam uma vida mais agradável, você vai perceber que aquilo ali é apenas uma foto pequena do todo. Olhar para a Terra e achar que o ser humano está perdido, porque nós na Terra estamos vivendo uma fase conturbada ou transitória, demonstra a nossa própria limitação de visão. Para que a gente tenha condição de entender que o universo é muito maior do que só isso que acontece na Terra, a gente precisa sair do centro do universo. Parar de acreditar que tudo gira em torno de nós. Não faria sentido o Criador ter organizado o universo em toda a sua imensidão para povoar apenas um planeta que orbita em torno de uma estrela, que não significa absolutamente nada dentro de uma galáxia, de um mar de infinitas galáxias. É um contrassenso, não faz sentido essa ideia. Ela não faz sentido. A gente precisa ser muito egocêntrico para seguir por esse caminho. Didaticamente, dividindo, porque o livro, no capítulo 3, vai nos ensinar que esses mundos eles não podem ser categoricamente classificados, porque haverão planetas que estarão num processo transitório, como é o caso da Terra. A Terra está em um processo de passar de um planeta, de um mundo, tá? De provas e expiações para um mundo de regeneração.
Mas se a gente tivesse que classificar, seriam classificados os mundos em mundos primitivos, onde os espíritos vivem as suas primeiras encarnações. Então imagina assim, logo após o processo de individualização, de conscientização do ser, quando ele passa a ser responsável pelos seus primeiros atos. Então pensem realmente em seres de forma humana, com características muito primitivas, tribais mesmo, que não entendem sobre os fenômenos da natureza, que não dominam elementos básicos como fogo, a água, nada disso, tá? Mundos primitivos. A Terra era um mundo desse até pouco tempo atrás. Mundos de provas e expiações, ou seja, tudo que a gente vive aqui na Terra tem duas origens. Ou é a gente consertando algum erro que a gente cometeu, ou é a gente se preparando para algo de melhor que vai vir no futuro. Ou a gente está testando se já de fato absorveu algum conhecimento específico, ou a gente está reparando algum mal realizado. Mundos de regeneração, que os espíritos nos ensinam que são como... É aquela estação assim que vai diminuir um pouquinho agora não vou chamar de sofrimento, porque não é sofrimento. Mas a caminhada vai ficar um pouco menos tortuosa agora, porque o trabalho vai voltar com tudo no próximo estágio, que são os mundos felizes, mas que ainda não são o último estágio. O último estágio seria os mundos celestes ou divinos. E funciona como uma escola, né? A destinação da Terra como planeta de provas e expiações, ela é a própria explicação para as grandes mazelas que a gente vê ao redor da Terra. Quando a gente assiste o noticiário, como a gente tem visto recentemente, ataques, né, de bebês sendo assassinados, né? Coisas do tipo que não vale nem a pena a gente entrar em detalhe, está aí no jornal, qualquer um pode acessar e assistir. Isso toca a gente, não tem como. E isso nos toca. Mas a gente precisa entender que o processo ele é gradativo, ele não é tão sistemático. Olha, agora todo mundo vai migrar junto desse para esse estágio. Então aqui a gente vai ter espíritos que estão quase prontos para habitar um mundo de regeneração. Mas a gente vai ter espíritos também que estão ainda no início de um planeta de provas e expiações, que não estão no final da série. Então, é por isso que a gente precisa aproveitar cada segundo do tempo que a Terra vive. Porque se nós quisermos merecer um lugarzinho aqui, uma chance de permanecer nesse planeta, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fornece para todo mundo essa redenção. Logo, logo, em poucos séculos, a Terra será majoritariamente habitada por espíritos que estão prontos para construir aqui um mundo de regeneração. Não é que vai acontecer uma grande transformação. Opa! Um terremoto, o dilúvio, não é isso. O que vai acontecer aqui é a construção de um planeta de regeneração por nós mesmos. Mas aqueles de nós que não estiver pronto para habitar esse novo mundo, não será permitido acessar essa frequência, viver nesse ambiente. E não é que vai vir também alguém e vai te expulsar do ambiente. A gente mesmo, nós, projetem sempre para o nosso dia a dia. Tudo o que acontece numa escala macro é uma representação daquilo que acontece também no micro. Quando a gente não está num dia legal, aquele dia que a gente está ranzinza, que a gente está um pouco rancoroso, a gente quer reclamar, a gente quer falar mal dos outros, todos nós temos esse dia. Sejamos honestos, todos nós temos, né? Tem um dia que a gente está rabugento. Nesse dia, você quer estar perto de um grupo que está muito bem, que está feliz, que está vibrando positivamente? A gente nem suporta ficar perto. Faz mal. A gente vai criando um ranço. A luz, para quem não está pronto para brilhar, ela dói, incomoda. Então, ou a gente dá um jeito de acender a nossa luz interior para que a gente possa se acostumar com
a presença dela no nosso dia a dia, ou a luz alheia vai doer os nossos olhos. E a gente não vai ser expulso dos ambientes. Nós não iremos querer frequentar o planeta que a Terra vai se transformar, que a Terra já está se transformando. Quando a gente fala assim de mundos inferiores e superiores, isso é muito relativo, né? A gente falou um pouco no início, mas vale frisar. Existem mundos que estão em um grau evolutivo abaixo do da Terra e existem mundos que estão acima do da Terra, como é um mundo de regeneração, por exemplo. Mas esse mesmo mundo, ao ser comparado com um mundo celeste ou divino, é inferior. Então, esse termo precisa ser utilizado com cuidado. É isso que o tópico vai nos ensinar. Tem um tópico no capítulo chamado Mundos Inferiores ou Superiores. E, basicamente, o que os Espíritos vão ensinar lá é isso. Que a gente tenha cuidado com esse termo para não sair categorizando as coisas irresponsavelmente. Inferior em relação a quê? Superior em relação a quê? Quando a gente fala sobre essa questão da luminosidade, isso é tão verdade que mesmo os artistas inspirados pela espiritualidade para poder nos trazer uma ideia daquilo que nos espera no futuro, daquilo no qual nós nos tornaremos um dia, toda vez que vocês verem uma figura de anjo sendo representada, tem ou não tem uma abóboda luminosa atrás? Eu não sei, aqui costumava ter uma figura de Jesus aqui atrás, né, pedindo inclusive silêncio, foi trocada pelo símbolo da casa, mas recobrem no imaginário de vocês como é normal encontrar nas manifestações artísticas uma pintura angelical e sempre tem uma egrégora luminosa. Isso se dá porque, ao passo que a gente se desenvolve, menos materializado nós vamos nos tornando. E aí, muitas vezes, para visitar planetas, ambientes, espaços, comunidades menos desenvolvidas ou menos evoluídas do que aquela que um espírito que já se manifesta quase que só no formato luminoso, eles precisam se condensar num corpo físico. Só que essa presença luminosa ela é tão forte, mas tão forte, que ela marca. Então, se vocês, aqueles que já tiveram a chance de ler algumas obras espíritas, todas as vezes que chega um orientador, que chega um coordenador de uma colônia ou de alguma comunidade que está num grau evolutivo mais elevado, toda vez que ele chega, ele se manifesta como uma manifestação luminosa, que é basicamente o que nos espera. A grosso modo, é como se o caminho para todos nós, alguns vão demorar mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós, um dia, seremos e viveremos de luz. É romântico isso, né? Chega a ser até um pouco infantil, mas é basicamente isso. Todos nós, um dia, seremos e viveremos só de luz. Quando a gente fala de mundos mais evoluídos do que a Terra, a gente está falando de ausência da necessidade da alimentação diária, como a gente conhece hoje. A gente não precisa se alimentar de outros seres, nem vivos, nem vegetais, nem nada disso, nem animais, nem vegetais. A gente está falando de uma longevidade muito maior, ou seja, encarnações de 300, 400, 500, 600 anos. A gente está falando de quase que a ausência de uma infância. Então, imaginem que a infância hoje, da forma como a gente conhece, ela dura aí 14, 15, 16 anos, né? A gente está falando de uma infância de meses. Por quê? Porque a infância, basicamente, ela existe para treinar quem cuida. Quem precisa mais da infância são os pais, não é quem está encarnando. Já pararam para pensar nisso? Que talvez se não fosse a forma como a gente recebe um bebê em casa, a gente nunca conseguiria manifestar por mais ninguém o amor e a dedicação que a gente manifesta por um bebê que chega na nossa família.
Quem precisa da infância não é o bebê, é o adulto. É o adulto que precisa cuidar do bebê. Tem muitos casos de deficiência mental grave, que muitas vezes não é demérito do espírito que está ali aprisionado naquele corpo. É bondade daquele espírito, que aceitou passar anos naquela condição para treinar, para educar, para ajudar quem vai cuidar a resgatar determinados débitos. Então, espíritos que nascem especiais, no termo que a gente usa aqui, não necessariamente são espíritos que têm algum débito grotesco, algo de muito exagerado. Muitas vezes são espíritos que são tão bondosos, tão benevolentes, que aceitaram aquela condição para nos ajudar. Então, quando a gente fala em mundos mais evoluídos, a gente está falando de um processo de infância curtíssimo, que a gente já não precisa mais que se manifeste de uma forma fofinha, com um sorriso banguelo, para que a gente consiga amar. O amor já é a regra. Não manifestar um amor quase que puro é a exceção. A gente está falando de mundos em que erros ainda existem. Erros ainda existem, num planeta de regeneração, por exemplo. Mas aquele vício, aquela paixão doentia já não tem mais espaço. Aquele ódio sem cura, aquele orgulho inexplicável, aquele ciúme, aquela paixão possessiva, matar por amor, como a gente vê por aí, nos casos horrorosos de feminicídio, isso não. A gente vê vacilos no âmbito moral, sabe? Saber que uma coisa é o certo e ainda assim, de vez em quando, escorregar. É isso que o capítulo vai nos contar aqui, que a gente encontra em mundos mais avançados do que o nosso. Isso imediatamente após o nosso. Não adianta, o capítulo não traz muitos detalhes sobre um mundo feliz ou sobre um mundo celeste ou divino, porque não faz sentido pra gente, não adianta explicar. Como que vai dar detalhe? Como é que explica? Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele estava contando sobre um dia em que, num livro, um trabalhador perguntou para um mentor espiritual que vinha de uma outra colônia e falando assim, me conta um pouco sobre um outro planeta mais legal do que a Terra. E ele pegou e falou assim, não tem muito para te contar, você não vai entender. Não, mas conta, por favor. Bem infantil, né? Bem a gente mesmo. Né? Aí ele falou assim, sabe os seus olhos? Do jeito que você tem aí, 2 olhos? Imagina que todo o seu corpo tem a capacidade ocular. Pronto. É assim que é lá onde eu vivo. Toda a sua pele exerce a mesma função que só esses 2 globos exercem no nosso corpo. Tem como entender, gente? E foi só uma curiosidade que foi compartilhada. Então não adianta a gente perder tempo com essas informações. Por isso que o livro não vai trazer detalhes. O livro vai trazer detalhes daquilo que a gente está pronto para começar a expandir a nossa presença mental e talvez galgar. Para que isso sirva de combustível para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento íntimo, para a nossa reforma moral. Os mundos progridem à medida em que os seres que neles habitam também progridem. Olha que interessante isso. Pega um gibi da Turma da Mônica, vai ter lá o personagem que era um ser primitivo, eu não lembro lá o nome dele, mas sempre que a gente remete aos tempos passados, tem muito vulcão, terremoto, o Piteco do Maurício de Souza, muito obrigado, o Piteco. Vulcão para todo lado, dinossauro que pega a gente e corta pelo meio e... É tudo muito grotesco, é tudo muito animalizado, materializado. Olha como o planeta vai ficando hoje. Olha como hoje a gente troca informação. Já não se põe mais cabo para fazer nada. Se a gente falasse 50 anos atrás, as pessoas iam dizer que aquilo era devaneio, e são só 50 anos. Imagina o que a gente não vai viver daqui a 500 anos. Imagina como não estará o nosso planeta daqui a 500 anos. É por isso que a gente também não precisa gastar toda a nossa energia tentando resolver os problemas da humanidade.
Ai, porque o aquecimento global vai acabar com a nossa existência. Não, gente, não vai, não vai. Ah, mas tem pessoas no mundo que não se importam com o planeta. Sim, e se elas não passarem a se importar num futuro próximo, não haverá lugar para elas aqui. Não nos esqueçamos nem por um minuto que esse navio que a gente está a bordo, tem um cara no leme dele chamado Jesus Cristo. Não está solto, não está à deriva, não. O processo de desenvolvimento do planeta é parte de um projeto minimamente desenhado por Jesus. Não é a revelia da nossa escolha, não. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Desde que aqueles que ainda permanecem no erro não estejam atrapalhando o nosso caminho em direção à luz, o caminho dos demais. O nosso, já estou eu me incluindo aqui, ninguém está caminhando em direção à luz, né? Desde que nós, não estejamos atrapalhando o desenvolvimento de vocês. A coisa não é tão solta assim quanto parece. O planeta, ele se molda às condições ambientais geomórficas do planeta, se adequam àquilo que os seus habitantes precisam viver. Não há por que perder o cabelo com o futuro da Terra. Jesus está no controle desse navio. A coisa não está solta. E ainda dentro da progressão dos mundos, eu vou fazer a leitura do último parágrafo, porque tem vezes que a gente, no preparo ali da palestra, a riqueza que os espíritos respondem não dá para reproduzir. Né? A gente tem uma limitação. Por mais que a gente estude, tente reproduzir, tem coisa que não dá para reproduzir. E aqui no último capítulo foi uma dessas coisas assim, eu precisava ler, não dava, sabe? Vamos lá para o último parágrafo do capítulo 3, já caminhando aqui para os nossos momentos finais. A Terra, então, seguindo essa lei, a lei do progresso, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a partir daí, a lei de Deus nela, de fato, reinará. Assim, com essa leitura, eu termino o nosso encontro de hoje, tentando transformar essa mensagem em uma mensagem de esperança, para que nós desenvolvamos o hábito de expandir a nossa visão. Não permitamos que o mal que a gente enxerga à nossa volta hoje remova de nossos corações a fé, a certeza de que o nosso caminho, tanto individual quanto coletivamente, é a luz. Que nada irá impedir o nosso progresso. A gente vai progredir, seja de forma voluntária ou através da dor. Até um determinado caminho. Porque chega um momento que o sofrimento é tanto que a gente escolhe parar de sofrer. Então a Terra está pronta para fazer essa transição. A pergunta interna que eu deixo para cada um de nós é: e nós? Estamos nos preparando para pertencer ao lugar que a Terra está, dia após dia, se transformando? Muito obrigado, meus irmãos. Tenham todos uma excelente noite.